Olá a todos vocês! Hoje nós vamos falar sobre a maior ilusão da nossa vida, a ilusão do eu, a ilusão de quem somos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dos últimos encontros, tentando entender melhor quem nós não somos e quem que nós verdadeiramente somos. Então, vamos nos libertar daquelas ilusões que nós vivemos, que nós compramos e que acabam diretamente influenciando na nossa vida, muitas vezes trazendo escassez, dificuldades, problemas, uma série de questões, simplesmente porque a gente não consegue entender quem verdadeiramente nós somos e como a gente pode viver de outra maneira a partir do momento que a gente entende quem nós não somos. Então, seja muito bem-vindo ao canal Despertando Pessoas. Eu sou Daniel Kaltenbach. E já deixe aqui o seu like, já coloque seu like. Você sabe que nossos estudos sempre nos trazem algo mais para a gente pensar, para a gente raciocinar, para a gente expandir e despertar a nossa consciência. Estamos aqui todas as terças-feiras juntos com nossos encontros às 20h30. Se você é novo no canal, seja muitíssimo bem-vindo, inscreva-se, ative o sininho. E antes da gente começar esse tema de hoje, que é muito interessante, só lembrar que aqueles que quiserem participar do nosso grupo de WhatsApp Seguidores da Luz, basta acessar www.despertandopessoas.com/seguidores, despertandopessoas.com/seguidores e será muitíssimo bem-vindo também. O ego. Temos falado sobre o ego, a origem do ego, sobre os nossos corpos inferiores, sobre a função de cada um desses corpos, do físico, do emocional, do mental. Falamos sobre nós em vários aspectos e hoje nós vamos continuar, mas com uma questão um pouco diferente, entendendo melhor e até percebendo como que a gente se ilude e no grau que a gente se ilude com a gente mesmo. E as consequências nefastas que isso traz para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, simplesmente por não entendermos quem verdadeiramente nós somos. Então, olha só, faço a pergunta, te pergunto, você que está aí, quem é você? Essa altura, depois dos nossos últimos encontros, que quem não viu, aconselho que veja, já vai ter muitas tentativas de resposta. Quem sou? E quem sou eu, afinal? A gente já falou de muitos aspectos sobre os nossos corpos, nossas emoções, nossos pensamentos, mas quem somos nós? Então, se alguém te perguntasse para você, em qualquer lugar, quem é você? O que você responderia? O que realmente você pararia para pensar e falar, peraí, eu vou dar uma resposta aqui, quem sou eu? Como é que a gente costuma responder essa pergunta? Normalmente, o que acontece? A gente vai responder, quem sou eu? Bom, eu sou, a gente em geral começa pelo nome. Né? Eu sou o Daniel. Eu sou Daniel. Se você quiser especificar mais ainda quem é você dá o seu nome completo, você fala, sabe aquela, quando você faz um contrato, né, tá lá, uma procuração, né, tudo ali. Então, eu sou o Daniel, eu sou brasileiro, e a gente começa a falar, né, se é casado, se é solteiro, a gente fala se a profissão, qual a minha profissão, a gente fala meu endereço, né, portador da cédula de identidade, número tal, inscrito no CPF sob número tal, nascido em tal data. Então tudo isso a gente começa a colocar, a gente acha que nós estamos nos descrevendo, que estamos dizendo exatamente quem somos nós. E assim a gente se ilude achando que a gente respondeu, quem somos nós? E muitas vezes a gente continua perguntando, não, mas me fala mais sobre você, quem é você? Aí você vai falar, não, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou loiro, eu sou moreno, eu sou chato, eu sou legal. E a gente vai tentando criar caixinhas, rótulos, e vamos tentando nos identificar dentro desses rótulos, né, dar rótulos para nós mesmos, tentando dizer para o mundo, para as outras pessoas, quem somos nós. Quem somos nós? Mas aí coloque aqui nos comentários, você acha que quando você colocou todas essas informações para a pessoa que te perguntou isso, que você respondeu? Você se sente representado de fato por todas essas respostas? Essa resposta realmente representa você,
quem você é na sua essência? Ou são apenas nomes, números, dados? Que pouco de verdade, a não ser o fato de eu gostar deles, por algum motivo eu me apegar com eles, mas pouco de verdade dizem realmente sobre quem eu sou. Então como é que você vê isso? E o ego, gente, ele é isso. A gente falou de vários aspectos do ego já, mas o ego é isso. O ego ele vai falar, peraí, eu sou esse aí. Eu sou isso tudo que você falou. Porque o ego, ele ama. Ele adora identificação. Quanto mais ele conseguir se identificar, melhor. E veja, ele não está preocupado em querer saber se você está se identificando com coisas boas ou ruins. O importante é que você se identifique, é que você se separe do resto, que você consiga se distinguir de todos para que você tenha a sua individualidade, a qual merece a sobrevivência, merece procriar, merece continuar neste universo. E o seu ego vai lutar com unhas e dentes para fazer com que você sobreviva. Então, essa é a linguagem do ego. O ego entende que você é tudo, exatamente tudo isso que nós falamos e muito mais. Mas veja, se você falar para o ego que você é o maior músico do planeta, ou se você falar que você é um drogado, etc, etc, para ele tanto faz. Ele não liga se o que você acha de você mesmo é positivo ou se é negativo. Ele não se incomoda com isso. O importante para ele é que você se identifique, é que ele te separe, é que ele consiga colocar rótulos em você. Então, quando a gente fala dos nossos corpos, nós falamos dos nossos corpos físicos, eu olho o meu corpo físico, eu olho no espelho e falo, poxa, esse sou eu, né? Eu mal percebo às vezes que eu estou mudando cada ano que passa, a cada momento, ficando diferente, e que eu não sou esse corpo físico. Já falamos do corpo emocional. Eu sou essa pessoa raivosa, eu sou essa pessoa que não se aguenta, eu fico com raiva de tudo. Bom, se eu acredito que eu sou isso e eu vou vivendo essa minha mentira, eu vou jogando raiva para tudo que é lugar, para todo mundo que entra na minha frente, e eu vou acreditando que eu sou isso. Então, meu ego é o meu corpo emocional, não sou eu. Na verdade, eu não sou a raiva, não sou essa pessoa raivosa. Eu tenho razões dentro das minhas crenças de vida para ser raivosa, é diferente. Eu tenho hormônios, muitas vezes, que estão junto com o meu corpo emocional, com o meu mental que me deu crenças. Então ele falou assim, olha, se acontece isso, você tem que reagir com raiva. Então eu tenho crenças limitantes, eu tenho crenças adquiridas, eu tenho um emocional que já me traz a raiva, que já gerou hormônios no meu corpo, que já gerou um vício de pensamento, um vício de emoção, e tudo isso faz com que eu seja uma pessoa raivosa. Mas percebam, eu não sou essa pessoa raivosa, não na nossa essência, mas o nosso ego é. O nosso ego formado por esse corpo mental, emocional, físico, energético, ele sim, ele é verdadeiramente essa pessoa raivosa. E ele gosta de se identificar dessa maneira. Ele sente isso, ele quer se identificar. E a gente vai então somando na nossa vida todos esses tipos de crenças do que somos, do que não somos, e inclusive as nossas memórias. Porque eu penso, quem é você, né? Quem é você? Aí daqui a pouco você vai começar a se identificar assim, eu sou, tá bom, eu já sei que não é o meu currículo, aí que não é esses meus dados. Quem sou eu de verdade? Você vai falar assim, eu sou aquela pessoa que nasceu em tal cidade, que quando nasceu foi levada para cá, para lá, quando eu era criança eu fui para a praia, eu entrei na água, eu nadei a primeira vez em tal local, tal dia, eu fui para a escola, fui para essa escola, fui para outra escola, conheci essa pessoa, conheci aquela pessoa, e vou contando a minha vida. Vou contando o que eu lembro da minha vida, que como a gente já viu também no encontro passado, anterior, que eu lembro 1% da minha vida no máximo, quando muito, se eu for um gênio, do que eu realmente vivi. Mas enfim, eu vou lembrando daquilo que eu vivi e acho que eu sou isso. Então eu sou o quê? Eu sou a história que eu vivi. Mas espera aí, eu sou a história que eu vivi? Ou eu tenho nas minhas experiências de vida, na experiência de essência, as histórias que eu vivi? O problema é que a gente se confunde com as histórias. Então a gente acha que a gente é aquelas histórias, que a gente é exatamente tudo isso. E o ego, ele é exatamente tudo isso. Ele é as histórias que você viveu. Ele é o seu corpo físico. Ele é a sua aparência física. Ele é as suas emoções. Ele é os pensamentos que vêm.
O ego, ele tem uma autoavaliação e uma autoidentidade que é, ou deveria ser, muito diferente da sua avaliação e da sua autoidentidade como essência, como consciência. Mas qual que é o problema do ego querer se identificar o tempo todo? Do ego querer se identificar com qualquer coisa? Nós temos que entender, de novo, que o ego é uma grande ilusão. Mas em que sentido? No sentido de que ele não existe? Não, o ego existe. O ego está aqui, nosso corpo é tudo, ele existe graças ao ego que nós estamos nessa dimensão, que nós estamos podendo experimentar uma vida no planeta Terra. Graças a esse corpo, a esse avatar, a toda essa estrutura egóica que nos forneceram para que a nossa essência pudesse nela habitar por um tempo, temporariamente, numa encarnação. Pelo menos. Pois muito bem. Mas qual que é o problema, então, do ego estar se identificando? Ele é uma ilusão, não no sentido de que ele não existe, mas é uma ilusão no sentido de que nós acabamos acreditando que nós somos o ego. E nós acabamos nos identificando com ele. Esse ego está tão presente no nosso dia a dia, quando a gente olha no espelho, quando a gente sente, quando os pensamentos vêm, quando o vício de pensamento acontece. Ele está tão presente em nós, e nós estamos tão dormindo dentro de nós, que a gente realmente se confunde com essas forças todas, com essas identidades todas. E aqui, de novo, é o grande problema da vida humana, o grande problema da sua vida, da minha vida, da nossa vida, essa identificação tão marcante, tão maciça com o ego, quando na verdade nós não somos o ego. Mas por nos identificarmos com o ego dessa maneira, bom, então se eu me identifico com ele assim, o que acontece? Eu vivo o ego. Eu vivo os sofrimentos dele, os pensamentos dele, as vontades dele, os desejos dele, a meta de vida espiritual dele, que é, como a gente já falou, qual que é o objetivo do ego? O objetivo do ego é sobreviver, para isso que ele existe, para dar às almas aqui encarnadas, que não conhecem a estrutura material, todo o conhecimento material para sobreviverem do momento que nascem, ainda bebezinho, saber onde é um bichinho, saber correr, onde tem a mãe, quem é a mãe, onde mamar, onde fugir, tudo do momento que nasce até o momento que a gente morre, garantindo que a vida exista, que a gente tenha essa autodefesa dentro de nós e que a gente saiba sobreviver da melhor maneira. Esse é o ego. Mas se eu não consigo me diferenciar dele, se eu não consigo entender quem eu sou, eu vivo o ego. Eu vivo exatamente a missão do ego. Eu acredito que minha missão também é só sobreviver. Então a minha vida passa a ser uma sobrevivência. Eu vivo sobrevivendo. Porque essa é a função do ego, eu acredito que a minha também. Eu vivo para passar um dia após o outro. Eu vivo para vender almoço para comprar janta. Né? Eu vivo sobrevivendo a tudo e a todos, às situações, aos desafios. Eu vivo dessa maneira. E quando eu penso em objetivo de vida, eu não tenho. O meu objetivo é não morrer. É não morrer. Então é ficar velho, ter 180 anos e não morrer. E se puder, não morrer nem com 180 anos. É o mesmo objetivo do ego. E aí o que acontece? Eu não tenho mais objetivo na minha vida. Eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui. Então eu não me preencho. Eu fico com vazio existencial, porque eu não sei para que eu sirvo. Eu não sei qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui nesse planeta. Então como é que tua essência vive com isso? Não vive. Ela faz o quê? É melhor ela continuar dormindo dentro de nós e deixar o ego viver. E deixa o ego viver. Porque pelo menos alguém está cumprindo o seu propósito, já que alguém sabe qual é o seu propósito. E quem sabe é o ego. Nós, dormindo dentro de nós, não vamos saber. Nós temos que nos acordar, nos despertar dentro de nós. E aí quando a gente desperta, aí sim, aí a gente vai ver, analisar quem somos, qual é o nosso propósito de vida, nosso propósito espiritual, o que eu vou fazer no dia de amanhã, no ano que vem, daqui 10 anos, qual é o meu objetivo de vida, meu propósito de estar aqui. Tudo começa a fazer sentido, começa a ter um preenchimento de alma, motivo para viver, alegria e, portanto, felicidade, vontade de viver, de realizar, de cocriar, de tudo, de me relacionar, de tudo, porque eu vejo minha vida de outra maneira, que não é mais como sobreviver, mas sim como viver. Muda tudo, muda absolutamente tudo. Bom,
Mas estamos lá então nos identificando com o ego. Mas vamos falar um pouquinho ainda do ego, para depois a gente falar da nossa essência e como, né, libertar e como viver essa vida em essência. Então a gente disse que não é o ego. E que a gente se prejudica imensamente em nossa busca evolução, busca espiritual, nossa evolução pessoal, nossa felicidade, quando a gente não consegue ver essa separação e a gente se identifica com ele. Mas nós não somos o ego. Vejam só. O ego, em primeiro lugar, a gente fala assim, são as experiências que eu vivi. Não. Primeiro que, como eu disse, as experiências que a gente viveu, elas são muito pouco comparado ao que você é. Você já viveu infinitas vidas, teve já infinitas sabedorias, conheceu coisas nessa dimensão, em outras dimensões, em várias dimensões. Ainda que sejamos espíritos primitivos ainda bastante, temos muito que crescer e evoluir, mas já conhecemos muitas coisas, já vivemos muitas coisas. Muitas coisas. Temos uma sabedoria muito maior do que a gente pensa, que está dentro de nós, nossa essência, né, dentro de nós. Mas a gente olha essa vida e fala, eu sou o que eu vivi nessa vida. Não. Essas experiências que você viveu na sua vida são nada comparado a você. Essas experiências são experiências que foram te fornecidas, que o ego teve, viveu, aprendeu, experimentou, e que você também teve, viveu, aprendeu, experimentou. Mas não somos esse pouco, não se reduza a esse pouco. A esse pouco que você viveu, ao pouco que você lembra do que você viveu. Porque quando a gente se reduz a isso, então a gente passa a nos limitar. Eu sou limitado a isso exatamente que eu vivi. O que eu não vivi, o que aconteceu fora, né? Eu vivi hoje umas coisas, mas muitos amigos que eu conheço viveram outras. Então, quer dizer, eu só vivi aquilo que eu mesmo experimentei diretamente, e eu acho que só nessa vida, só nesse momento, gente, se percebe, eu estou me reduzindo. Não, eu já vivi coisas maiores, eu tenho interligações, inclusive, de conexões quânticas com meus amigos, com outras pessoas, com a vida deles, com experiências deles, de outras vidas, etc. Mas há muitas coisas que quando eu me limito ao que eu aprendi nessa vida, que eu sou nessa vida, eu passo então a entender que eu sou só isso, que eu sou esse pedacinho, e portanto, se eu tenho esse pedacinho, essas peças, eu não posso fazer muito mais coisas. Eu tenho uma crença adquirida de que eu sou limitado, eu sou isso. Eu não, por que você não pode fazer mais isso? Porque eu não sou advogado, porque eu não sou marceneiro, porque eu não sou contador, porque eu não sou artista, porque eu não sou... Então você não é um monte de coisas e você acha então que você tem que se limitar àquilo que você é, que às vezes nem é a melhor opção que você escolheu para achar que você é. Às vezes a gente vai achar que a gente é a profissão, e você não é a tua profissão. E às vezes a tua profissão foi escolhida até no susto, quando você era adolescente, no momento da tua vida, e seguiu. Ela seguiu adiante. E aí você passou a ser isso? Não. Às vezes você passa uma vida inteira com a profissão errada, mas você é uma outra coisa, você tem uma outra frequência. Então não vamos nos limitar àquilo. Até porque às vezes é contraditório aquilo que eu sou como profissão, como qualquer coisa, e aquilo que eu sou como essência, aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu sei melhor. E a nossa essência, por sua vez, nunca é contraditória. O ego, sim, quando eu ponho máscaras aqui, nem sempre eu combino com minha máscara. Nem sempre. Às vezes eu sou uma coisa e minha máscara é outra. E me incomoda. Mas eu acho que eu não tenho como fugir, eu não tenho como trocar, não tenho como tirar, não tenho como transformar, que eu sou escravo da vida, que eu sou vítima. E aí eu me transformo em escravo, em vítima, e assim vai. A hora que eu perceber que não, que somos essência divina, que podemos cocriar, mudar, transformar, se corrermos atrás, se planejarmos, se tivermos força e vontade, a gente vai transformando a vida sempre. E fazemos várias encarnações numa encarnação só, várias vidas numa só, várias experiências diferentes. Mas enfim, o ego nisso tudo vai sempre tentando te limitar naquilo que você é, naquilo que você fez, naquilo que é o teu rótulo, que é o teu nome, que é o teu CPF, e assim vai. E aí, essa ilusão que a gente acredita traz muitos problemas. A gente falou que o ego existe para sobreviver. E como é que ele trabalha para sobreviver? Ele tem suas ferramentas. Ele tem sua forma de trabalhar essa sobrevivência. E uma das principais coisas que o ego faz dentro desse objetivo de sobrevivência, além dos muitos que a gente já conversou nos últimos encontros, sabe o quê? Uma das principais coisas que ele faz e causa muito sofrimento na nossa vida
a separação. O ego, para que ele exista, para que ele se preencha, ele precisa que os outros e que as outras coisas não existam, não se preencham. Ele precisa se identificar, porque quanto mais ele se identifica, menos ele identifica as outras coisas. Ou seja, o ego, ele busca naturalmente a separação de tudo. A separação entre você e o mundo ao seu redor. Então veja só, o ego tem o seguinte pensamento: eu sou o ego, eu tenho, né, eu sou, olhando para o ego, eu sou o Daniel, mas eu sou isso, esse currículo, essa forma, eu tenho essas peças que eu conheci na vida, eu tenho essas crenças, eu tenho essas características, pronto. Tudo, a partir desse momento que eu identifiquei quem eu sou, porque eu disse, isso, rótulo, 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 então a partir do momento que eu me identifiquei, o ego vai dizer, ótimo, eu sou isso, automaticamente, portanto, tudo que não é isso, não sou eu. E se não sou eu, e como o importante é que eu sobreviva, que eu me sobressaia, se todo o resto não sou eu, significa que todo o resto que não sou eu é errado de alguma forma, é mal de alguma forma, deve ser combatido de alguma forma. E a gente então cria uma verdadeira dicotomia entre nós e o mundo. E isso nos causa um sem fim de sofrimentos a vida inteira. A vida inteira. A gente não vê que esse mundo que está fora, ele também faz parte da verdade. E que o meu ego, que juntou esses rótulos todos e acha que é a única verdade que existe, é uma grande ilusão. Ele está pegando pedacinhos de coisas e dizendo que é o todo. Ele nunca vai ser o todo. A gente nunca vai se encontrar como todo no próprio ego. Não vai. Impossível, porque não é. O nosso ego é limitado, limitado, limitado. É o limite do limite, né? É limitação. É filtro sobre filtro. Então não dá preenchimento nunca. Mas ele se preenche e ele olha para o mundo e fala, o que não sou eu são os outros. O que são os outros não é tão importante quanto o que sou eu. Qual o problema disso? O problema disso é que você criou, automaticamente a gente vive um mundo onde tem nós, nosso mundo próprio e o outro. Existe eu contra tudo. Eu contra tudo e todos que estão fora de mim. Eu dentro de mim me amando, dentro do ego, mesmo que seja com falta de autoestima, mas me valorizando dentro das minhas incompetências que sejam. Porque lembra, o ego não interessa se é bom ou se é ruim. Ele quer essa separatividade, ele quer essa identidade. Então, eu, dentro de mim, lutando contra o mundo fora de mim. O meu ego, ele então, que não é um todo, que é limitado, ele desce ao nível da matéria, ele está no nível da matéria, e se eu pego carona com ele, eu fico limitado com ele, acreditando que tudo que ele sente, as experiências que ele vive, essa limitação dele, são as minhas limitações também. E qual o problema? Eu olho para o mundo, vamos comentar mais sobre isso, o problema sério dessa separação, um problema sério, seríssimo. Vamos já voltar a falar sobre isso e nós vamos entender o quanto a gente sofre por causa dessa separação. De nós com o mundo, de nós com qualquer coisa que esteja fora de nós, qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer coisa. Mas antes de eu frisar isso, que é muito importante, vamos entender um pouquinho mais sobre essas crenças do ego, né? Essas peças que ele vai montando. Então ele vai montando essas peças. Por exemplo, e que tem a ver só com a tua pedacinho de vida. Se você, quando criança, de repente é mordido por um cachorro, de repente você começa a ter medo de cachorro, ter medo de cachorro o resto da vida. Tem 80 anos de idade e está com medo de cachorro. Você tem lógica isso? Os cachorros, em regra, são perigosos? Não. Mas, para você que foi mordido do cachorro, não tem jeito, você vai ter medo, eles são perigosos e vai ser dessa maneira. E você se identifica com isso. E a gente vai nos identificando com essas coisas todas e, de novo, isso faz com que você se separe dos cachorros. Isso é só um exemplo, mas conforme a gente vai criando crenças e mais crenças também de medos, de receios, a gente vai se separando mais e mais do mundo. E às vezes eu podia nutrir muito amor, muita felicidade na minha vida amando cachorros, mas eu não tenho essa chance porque eu coloquei uma crença de que eles são perigosos. Então perceba, eu vou começando a criar uma barreira muito grande entre eu e o mundo. Essa separação, como eu disse, que o ego cria com o mundo, ela traz muito sofrimento. Primeiro sofrimento, importante, importantíssimo, a solidão.
Se sou eu aqui e o mundo ali, então eu estou sozinho. Esse é o primeiro efeito que todos nós sofremos. Estou sozinho. Existe uma solidão em cada um de nós. A gente se sente separado e solitário. Me diz aí nos comentários, você já se sentiu solitário? Você se sente solidário em solidão? No sentido de que às vezes você se sente falar, eu sou eu, mas o mundo aí fora não tem nada a ver comigo, o mundo é uma coisa, eu sou outra, e às vezes ninguém me compreende, ninguém me entende, eu tô aqui no meu mundo, ninguém vê quem eu sou, ninguém vê minhas necessidades, ninguém sabe o que eu passo, porque eu vivo sozinho, eu sou só eu. Você já teve essa sensação? Ou tem essa sensação? O quão forte ela é dentro de você? É a sensação de solidão. Você está só no universo. Mas por que você está só no universo? Porque você está só? Não. Nós estamos interconectados com todos. Mas por quê? Porque o seu ego acredita que ele é só isso. E você acredita no seu ego, logo você está só com o seu ego. É você e o seu ego vivendo juntos. E você ainda acha que você é o ego, então você nem vê o ego separado de você. É só você. Solidão pura. Solidão pura. Bom, o que acontece em seguida? Além da solidão, começa a surgir um medo. Porque se eu estou solitário, se sou só eu começo a ter medos. Ter medo de agir na vida. Eu começo a ter medo da morte, da própria vida, medo de fazer, medo de não fazer. E eu começo a criar receios de muitas coisas que vão, de novo, me limitando cada vez mais. Quando eu me separo do universo, porque o meu ego se separa de tudo, e tenho eu contra você, eu contra o mundo, eu e o mundo, quem é mais importante para o ego? Nós ou o mundo? Claro que nós. O ego fala, nós somos mais importantes. E a partir do momento em que eu faço essa divisão e me entendo mais importante, eu me coloco acima do mundo. E olha o que isso causa no nosso planeta e na nossa vida, gente. Porque se eu me coloco acima do mundo, significa o quê? A partir desse momento eu começo a olhar para os outros de cima. Eu começo a desprezar os outros, a reduzi-los, a diminuí-los, a tentar passar pessoas para trás, porque não é importante, o importante sou eu, posso passar para trás. A machucar as outras pessoas, porque o que interessa é o que eu quero. Eu posso magoar, eu posso frustrar, porque o importante é o meu prazer, se a outra pessoa, problema dela. Porque eu sou mais importante nessa separação. Sou eu contra o mundo. E eu estou em primeiro lugar. Então, se eu quero fazer uma casa de madeira, eu posso destruir todas as florestas do mundo, como a gente está destruindo o planeta. Por quê? Porque eu sou mais importante. E pronto, então não precisa da natureza. Eu posso comer carne porque eu sou mais importante que o animal que vai me alimentar. Eu sou mais importante, então ele pode morrer para eu comer carne, não tem problema nenhum. Não é assim que a gente pensa? Eu sou mais importante do que... E aí a gente vê a importância do eu coletivo também, né? Eu como nação, o outro país é menos importante que o meu. Então eu posso ir lá, guerrear, matar, destruir, fazer absurdos, porque o meu é mais importante. Então, essa separação sempre causa o eu, ou o eu coletivo como mais importante, e o outro, e o mundo, que tem menos importância. Então eu posso passar por cima de tudo e de todos, porque eu preciso sobreviver. Cumprir a função e agenda do ego totalmente egoísta. E assim eu vou seguir minha vida. Agora, eu encontro felicidade nisso? Eu realmente encontro algum oásis de felicidade, de entendimento, de autossatisfação real, interna, de essência dentro disso? Claro que não. E vou sentindo dentro de mim o quê? Cada vez mais vazio. Cada vez mais depressão, tristeza, falta de propósito. E por que o ego é egoísta? Ele tem que ser egoísta, porque a função do ego é sobreviver. Ele está certo. Não tem nada de errado com ele. Né? Agora, nós temos que começar a perceber que nós somos muito além desse ego. Que não somos esse ego. Que a gente precisa parar de nos sentir e nos tratar como animais que não compreendem nada de si próprios, não entendem nada, não se autoconhecem e que apenas precisam se preocupar com a sobrevivência. A gente está vivendo isso, verdadeiros animais. Mas já temos a maturidade suficiente para ir ao próximo nível espiritual. Além das necessidades básicas da sobrevivência, que é o viver e o não sobreviver.
E é por isso que nos últimos encontros a gente trabalhou muito a compreensão de quem nós não somos. É importante entendermos quem nós não somos se quisermos entender quem nós somos. É fundamental. O ego, nessa separatividade com o mundo todo, ele está sempre tentando se elevar, se considerar, se separar, se identificar. E como é que ele faz isso? Uma outra ferramenta que ele usa é o julgamento. Você já lembra quando Cristo falou assim, não julgueis o próximo, não julgueis. Ele não falou, né, ó, não julgue muito, ele falou, não julgue nunca, porque você sempre estará errado. Por quê? E qual que é o problema do julgamento? O que isso tem a ver com o ego? Então o ego, no eu contra o tudo, o eu contra o mundo, ele está sempre olhando o mundo e julgando o mundo. Que ele precisa entender, né? Ou seja, como é que ele está em relação ao mundo, como é que está ele em relação à sua sobrevivência. Será que eu estou indo bem em relação aos outros e que eu vou sobreviver? Ou eu preciso derrubar mais pessoas, passar mais perna em mais gente, bater, matar, tirar da frente para que eu possa sobreviver? Então a gente está sempre olhando, é um radarzinho, o ego é um radarzinho que está sempre olhando e para olhar e para definir o que está acontecendo, ele julga, está julgando o tempo todo. Você acha que você é uma pessoa que julga? Julga tudo. Julga os outros, quem está certo, quem está errado, o que é, o que não é, né? Não é assim? A gente julga muito, não é? Todos esses julgamentos não são você. São você escutando o seu ego. São você ligado com a ferramenta do ego de julgar. Então a gente julga o tempo todo. Quem julga? O ego. E a gente acreditando que é o ego, a gente julga também. Quando eu julgo alguém, alguma coisa no mundo de fora, eu preciso entender que eu não sou o dono da verdade. O ego não sabe disso. O ego acha que ele é o dono da verdade, mas eu não sou. Eu não sou. Porque, de novo, a minha verdade, ela é baseada apenas nas experiências que eu tive nessa vida, nos conhecimentos, naquilo que eu juntei, nas pecinhas que eu juntei, que são apenas poucas pecinhas do quebra-cabeça inteiro, do universo inteiro. Então não dá com essas pecinhas que eu conheci, que me ensinaram, que eu aprendi, eu achar que eu sei a verdade. Eu não sei a verdade. Mas eu acho que eu sei porque o ego acha que sabe a verdade. Então o que acaba acontecendo com isso? Eu acabo julgando os outros e achando que eu tenho a verdade que os outros não têm. E eu parto desse princípio para julgar todo mundo. E é tudo na vida. Eu julgo alguém, estou lá no shopping, olha alguém e falo, mas que pessoa mal vestida. Qual é que entra no shopping center desse jeito? Né? De shorts, de sandália, chinelo. Que coisa, que desrespeito, que pessoa sem classe. Né? Eu vou julgando. Julgo a roupa de todo mundo, quem tem classe, quem não tem, quem é pobre, quem é rico, quem é feio, quem não é. Vou julgando. Julgando com base no quê? Com base o que eu acho que é verdade, que não é. Com aquele pedacinho da verdade que eu conheço que não é uma enganação para mim mesmo. Minha crença adquirida que é uma enganação. Estou julgando com base nos meus valores que eu aprendi. E aí, no shopping, eu aprendi que você tem que ir no shopping elegante. É um local de elegante. Então, não pode entrar de shorts e chinelo. E aí eu olho e julgo o outro, que entrou de short e chinelo no shopping. Como é que pode entrar assim? Mas eu não tenho uma experiência dele, de vida dele, com o que ele aprendeu, com o que ele teve de conhecimentos, de aprendizados, que no conceito e na realidade dele diz assim, não, no shopping você pode sim ir de short e chinelo. E é ótimo que você vá, é um local de lazer, é um local que você pode ir descontraído, que você pode ir à vontade, que você não precisa ficar se mostrando. Ao contrário, se você vai muito elegante, você está querendo se mostrar, e elegante é frescura ou é arrogância. Ele pode ter um conceito totalmente diferente do teu e estar chamando você de errado e você de arrogante, enquanto você está chamando ele de deselegante. E quem está certo? Nenhum dos dois está certo, porque cada um conhece um pedacinho da verdade, nenhum conhece a verdade por inteiro, porque não dá para conhecer a verdade por inteiro. Mas o nosso ego acha que dá. E aí vai fazendo essas separações, esses julgamentos. Então a gente vê alguém jogando lixo no chão, tem pessoa que nem liga, que vai lá e joga também. Ele jogou aí, eu também posso. Joga lá, pelas crenças que ele tem, a verdade que ele tem, uai. Se eu posso jogar lixo no chão, tem alguém que vai limpar. Ah, limpa, isso aí não faz diferença pro mundo, não.
Né? Tem outros que vão falar, não, não vou jogar lixo no chão. É feio, é desrespeitoso, é contra a natureza, eu estou poluindo meu próprio ambiente, meu próprio espaço. São crenças diferentes. Só que quando duas pessoas se encontram, uma vai falar mal da outra. Não é assim? E eu nunca vou querer compreender aquela pessoa que, por exemplo, jogou lixo no chão. Entender qual foram as crenças dela, os aprendizados dela, que vida que ela tem, para ela acreditar que não tem problema jogar lixo no chão, porque ela não faz de maldade, ela faz porque ela acredita que não tem problema. Ela acredita. Talvez um dia eu até possa ensinar para ela que eu tenha a chance de ensinar para ela algo diferente. E quem sabe fazer ela mudar a crença para não jogar mais lixo no chão é outra história. Mas ela acredita naquilo. Mas o que, que acontece? Ao invés de eu querer compreender aquela pessoa, eu julgo. Eu julgo, decreto que ela está errada, e aí começa aquele processo cascata que a gente conversou nos últimos encontros. Meu corpo mental faz o quê? Ele raciocina e fala, tá errado jogar lixo no chão, não pode. Ele pega as suas crenças e fala, não pode. Entra quem aí? Entra o corpo emocional conversando com o mental, fala, ele jogou lixo no chão? Não pode, não pode? Não pode mesmo. O que, que acontece? Vem a raiva. Por que, que vem a raiva? Raiva é uma ferramenta do ego. Ele surge para justamente que você elimine o problema. Eliminando como? Batendo, matando, expulsando aquela pessoa que joga lixo no chão. Isso é na selva. É para isso que existe, para isso que vem a raiva. Então é você pegar aquela pessoa que faz algo que está contra as suas crenças e eliminar. Então vem a raiva. Só que hoje em dia você não vai fazer isso no shopping, espero, né? Então vem a raiva, você que segure sua raiva. Na verdade, você devia controlar a sua raiva, né? Não só, mas enfim. Bom, veio a raiva. Então, entrou meus sentimentos ruins, eu começo a sofrer porque eu tô com raiva. E você vai sofrendo na vida. Por que, que chegou a raiva em primeiro lugar? Porque você julgou. Porque você quer julgar o outro. Porque você quer impor sua verdade em relação ao outro, sua verdade de ego. Em relação a, né, em relação a todos. E assim, você vai vendo ao longo do teu dia várias coisas que você não concorda. Você não concorda. Você vai julgando e sentindo raiva. Vai julgando e sentindo uma depressão. Julgando e sentindo inveja. Né? Olha só, né? Eu olho lá nas redes sociais daquela pessoa, ela está sempre feliz, está sempre viajando, sempre rica, sempre cheia de amigos. Então nas redes sociais é só que aparece isso lá, né? Você acha que a vida dela é isso mesmo. E só que você julga e fala, essa pessoa realmente ela tem tudo que eu não tenho. Ela é feliz e eu não sou. Isso está errado. Aí vai lá aumentar o raciocínio está errado, o emocional aparece e vem o quê? Vem raiva, vem inveja. De novo, por que, que vem isso? Em tese, no mundo selvagem, para você ir lá e acabar com aquilo, roubar o que aquela pessoa tem de poder, de dinheiro, de comida, de tudo, para que você tenha acumulado e você sobreviva. E ela que se estrepe, não precisa sobreviver. Isso são as origens instintivas do ego. Então, eu vou sentindo ao longo do meu dia tudo isso. Eu vou julgando e vou sentindo. E vou entrando em depressão, raiva, inveja, ciúmes, tudo. Tudo. Conclusão, ai, quanta coisa ruim que a gente vai sentindo. E nossa vida vai ficando pesada. E nossa frequência lá embaixo, nossa energia lá embaixo. Tudo por quê? Porque eu estou julgando, porque eu estou confiando no ego, porque eu estou vivendo o ego. E assim vai. E o ego, então, vendo o mundo ao seu redor e julgando o mundo ao seu redor, te transforma, às vezes, num coitado. Às vezes você vai acreditar piamente que você é um coitado de tanto julgamento que você fez do mundo e como você se viu. Você se coloca inconscientemente na posição que o ego te colocou. E como conclusão na tua vida, você vai ser o quê? Infeliz. Não tem outra forma de ser. E pro ego não interessa se vai ser infeliz, não tem problema com o quanto você seja o infeliz. Ninguém pode ser mais infeliz do que você agora, né? Porque se alguém falar que está infeliz, você fala, você não sabe a minha infelicidade. Não é assim? O ego tá feliz, você é o mais infeliz do mundo, perfeito, pro ego tá ótimo. Você começa a acreditar que você é aquela pessoa doente, que você é aquela pessoa desanimada, que você é aquela pessoa tímida, que você é aquela pessoa falante, que você é aquela pessoa pobre, que você é aquela pessoa azarada, que você é aquela pessoa sortuda. E muitas vezes você não age de outra maneira na vida porque você compra o que o ego te vendeu. E você acredita tanto que você é aquela pessoa doente ou aquela pessoa
escassa, né, de escassez, de tudo que você vive isso. Essas crenças te limitam, você te apequenam e você acredita nelas. E acredita por quanto tempo? Você sofre porque acredita nelas, você se limita porque acredita nelas, você não cresce mais porque acredita nelas. Por quanto tempo? Até cansar. E quando cada um cansa, o sofrimento, é cansado do sofrimento, vai sofrer, 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 uma hora você cansa do sofrimento. Tem gente que cansa logo e fala, chega, não aguento mais, quero mudar minha vida. E para analisar, muda, põe a mão na massa, transforma a sua vida e transforma. Tem pessoas que não, que sofre, 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 nunca para olhar para dentro e querer mudar. Passa a vida inteira sofrendo, morre sofrendo. Temos que só entender uma coisa, que todo esse sofrimento, essa pequenez, tudo isso não é você. Você não é isso. Isso são apenas peças e crenças que você juntou ao longo da sua vida, que seu ego foi classificando, juntando e julgando. Não são você. O ego, nesse sentido, nos maltrata. Ele vai pedindo para julgar os outros, para nos julgarmos, para nos limitarmos. Mas quando a gente entende que não somos isso tudo, não somos essas crenças, nós temos essas crenças nesse momento, não somos elas, elas podem ser mudadas, analisadas, transformadas, estudadas. Eu posso ter novos conhecimentos, tentar compreender aquela pessoa que pensa o oposto de mim.